ensinando, nos trazendo sabedoria, discernimento, Pai. Que nós possamos entender mais, Pai, da Tua Palavra, conviver mais com a Tua Palavra, Pai, sabendo que ela é nosso guia, Pai, nosso lar, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Lucas 24, a partir do versículo 13, fala assim: no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminhavam? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Qual coisa? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia fazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido a visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam adiante. Mas ali insistiram mais uma vez com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase terminando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele em reunião, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois constaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Preste atenção, os dois estavam caminhando com Jesus. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles estavam com os olhos na terra, nas coisas da terra, e não nas coisas do céu. Eles estavam com Jesus, mas ainda ligados nas coisas da terra. Os dois caminhavam e questionando: você não viu o que aconteceu na terra? Quando eles falaram: que coisa, você não viu o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Quando a gente está ligado nas coisas da terra, a gente desliga das coisas do céu. As coisas da terra nos prendem na notícia da terra, que elas são limitadas. Muitas das notícias nos trazem só caos, só desespero. Nosso dia fica totalmente tumultuado. Quando a gente liga nas coisas do céu, conforme Lucas fala aqui em 24, a partir do versículo 13, no caminho de Emaús, esses dois não estavam ligados nas coisas do céu. Quando a gente liga nas coisas dos céus, a gente liga nas coisas de Deus. E Deus é infinito. Deus não tem notícias prontas e limitadas. Deus entrega pra gente o do melhor. E Jesus fala com ele, para que a gente não pare no caminho, para que o caminho não nos pare.
Na verdade, aqui, o que acontece é que quando Jesus entra na casa e parte o pão com eles e some, na hora eles se ligam e verificam. Falam assim, peraí, queimava o nosso coração quando ele falava, porque ele não falou das coisas da terra. Jesus fala aqui, lembra eles, desde Moisés até os outros profetas, todos os outros profetas, o que ele tinha que passar. Ele se baseia aqui, na palavra. Então, ele desde Moisés até os demais profetas, ele foi escrito, ele tinha que passar por isso. E isso aqui foi o livro da vida de Jesus enquanto estava aqui. Tudo que aconteceu, Jesus citava, conforme meu Pai falou, conforme escrito em. Então, tudo que nós temos que fazer é nos debruçarmos sobre a palavra e seguir. Não as notícias da terra, mas as notícias do céu. É isso que Deus espera da gente, é isso que Deus quer com a gente. Ele caminha conosco, fala conosco, mas nós estamos querendo dar notícia para as coisas da terra e não as coisas do céu. Que a gente possa, a partir de hoje, conforme escrito em Lucas 24, a partir do versículo 13, dar notícia das coisas do céu.